Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no tricologia.guru. Lembrando a todos vocês que temos lá o nosso site tricologia.guru e o nosso Instagram tricologia.guru. Parece difícil, né? Mas não é, facinho de guardar. Agora vamos lá, pessoal. Lembram daquela entrevista lá atrás com uma grande profissional chamada Edna Bertini, que na verdade, né, ela tem aí uma grande e eu diria que talvez uma das maiores e melhores pessoas que eu já conversei em comportamento. Edna Bertini, em neurociência e comportamento é algo assim incrível, eu ficaria horas conversando com ela. E isso, né, deu uma repercussão tão boa que eu tive muitos e muitos ouvintes me pedindo um bis com a Edna. Então, mais uma vez, aqui no tricologia.guru, estou aqui com Edna Bertini, que vai, inclusive, falar um pouquinho do currículo dela aí, resumido, porque se nós fôssemos falar sobre tudo que ela já fez nessa vida, meu Deus, nós levaríamos horas aqui, certo? Mas, Edna Bertini, boa noite, obrigado por ter aceitado mais uma vez, né, o nosso bis aí, de estar aqui com a gente hoje, com um assunto muito interessante, inclusive, nós vamos falar sobre anomalias capilares, né? E que tem a ver aí com o com o genoma, enfim. Edna Bertini, por favor, fala um pouquinho aí de você, da sua formação, e em seguida vamos entrar no nosso assunto que promete. Bem, boa noite. É um prazer muito grande estar de volta. É sempre muito prazeroso, né, os nossos Aham. diálogos e as nossas conversas, que eu também fico horas, né? Sim, com certeza. A gente fala muito, eu falo muito. Bem, a minha formação, eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela USP. Fiz mestrado e doutorado em farmacologia. Mas Muito hoje bom. eu estou assim muito integrada na área de comportamento, porque ao longo da minha trajetória eu fui Sim, agregando conhecimentos em neurociência, em psicofarmacologia, enfim, hoje eu estou muito na área de comportamento mesmo. ok. E eu sou professora na Faculdade de Psicologia da PUC e coordenadora, né, também da farmacologia clínica das faculdades Oswaldo Cruz, onde eu também leciono disciplinas relacionadas à farmácia, mas também uma delas é dentro da tópicos de fisiologia, onde a gente aborda muito do que a gente conversa aqui, né? Sim, ok. E então, enfim, são coisas assim que eu tenho voltado muito meu interesse para essa área da neurociência e comportamento. Ok. E é um prazer estar aqui, estou à disposição. Então vamos lá, né? Eu anteriormente aí, né, fiz uma chamada na questão das anomalias aí que acometem aí as pessoas, né? E eu vou mencionar algumas e gostaria que nós pudéssemos aí estar informando os nossos ouvintes na questão aí né, de alguns problemas bem, assim, bem chatos, entendeu? Que podem trazer aí uma série de problemas, não só físicos, né, mas psíquicos, né? Porque cabelo ele está envolvido com a questão da aparência, né? Mexe muito com o psicológico das pessoas, com a vaidade, enfim. Então, vou colocar aqui algumas anomálias, né, presentes aí na tricologia, que já fomos procurados muitas vezes. Alopecia totalis, o que seria, né, a perda dos pelos, dos cabelos, sobrancelhas. Temos aí a tricofagia, por exemplo, que é justamente pessoas que comem cabelos.
Temos a tricotilomania, que é justamente pessoas que arrancam os seus próprios cabelos. Algumas, inclusive, sentem prazer, né, de fazê-lo, ou até se mutilam, né? Enfim. E claro que isso tem a ver com a questão, né, comportamental, né, neurociência, é tudo, né, que está dentro desse contexto e que eu acho que você pode reportar para a gente, explicar para a gente como, né, isso pode ocorrer com as pessoas. Bem, acho que a gente não vai entrar nos mecanismos Sim, intrínsecos disso, mas uma coisa de uma forma generalista, eu poderia dizer uma coisa que me chama muita atenção quando a gente fala de comportamento, sistema nervoso, a gente acha que o cérebro não é um órgão como outro qualquer, ele também adoece. Né? exatamente. Então, esses comportamentos são frutos, né, de um desequilíbrio psíquico, que reflete no físico, é um desequilíbrio bioquímico, em última instância. Né? Certo. Então, essas compulsões, todos esses comportamentos compulsivos. Agora, falando de perda, por exemplo, de cabelos, de pelos, né? Isso, como a gente falou no programa anterior, né? Eu achei que ficou muito interessante quando você fala, por exemplo, do externo e interno, né? Não existe um Sim. interno e externo, existe um ser. E tudo que você fala, tudo que você come, tudo que você pensa, as suas emoções, tudo reflete nesse seu físico, né? No corpo físico. O corpo físico, na verdade, ele tem um equilíbrio interno. Esse equilíbrio interno é garantido por vários mecanismos como o sistema nervoso, o sistema imunológico, o sistema endócrino e o Ok. nosso sistema emocional, que está impactando sobre esse corpo físico, trazendo o equilíbrio ou desequilíbrio. Então, essas doenças psíquicas, digamos assim, né, mais voltadas a comportamento, como arrancar cabelo, como comer cabelo, são compulsões decorrentes de uma série de fatores que estão expressando, né? Esse corpo está se expressando dessa forma. Então, é um desequilíbrio desse Ele meio pode estar interno. envolvido com traumas, ele pode ter uma As causas são ligação multifatoriais, multifatoriais. é bastante complicado, né? Esses comportamentos são bastante complicados. E assim, Edna, por exemplo, o fato de justamente, né, o cabelo, né, quando nós pensamos em comportamento, arrancar os cabelos, isso teria alguma representatividade psíquica? Você pode me responder isso? Isso é multifatorial. É Multifatorial, não? multifatorial. Na Teria que verdade, fazer um trabalho. teria que fazer um trabalho. Sim, Eu não precisaria fazer um trabalho mais detalhado, né, do que por que essa pessoa está investigar fazendo, literalmente investigar, porque a na causa. verdade são comportamentos compulsivos, né, que tem um leque psíquico aí envolvido, né, que precisaria ser investigado. Ok. E, por exemplo, no caso da pessoa, do indivíduo, né, que perde todos os pelos, cabelos do corpo, né, também cairia nesse mesmo É, sistema, nesse mesmo raciocínio. nesse mesmo raciocínio. Mas aí, quando a gente pensa em perda, alterações assim orgânicas mesmo, que Certo. você não está transmitindo um comportamento, mas está no corpo, como é, por exemplo, o pelo, né? O Isso. cabelo, o pelo. Eu diria que tem uma disfunção bioquímica Certo. que está sendo refletida, né, por causa desse eixo todo que está desarmônico. Então, o nosso psiquismo ele tem um impacto muito grande nesta condução desses mecanismos adaptativos. Não sei se eu estou sendo clara. Sim, sim, Você claro. tem uma bioquímica que está envolvida
para o equilíbrio ou desequilíbrio. Quando você, dependendo de como você se orienta no mundo, como você pensa, como você sente, como aquilo que você se alimenta também fisicamente, porque eu tenho que ter os nutrientes, né? Então, tudo isso pode, por exemplo, o estresse. O estresse eu acho que é uma É o coisa gatilho sempre das quedas de muito cabelo. interessante da gente falar, Sim. sabe? Uma coisa são essas patologias, que são multifatoriais, complexas, que a gente precisaria de algum tempo para a gente conversar um pouco sobre isso. É Sim. bastante complexo esse assunto. Mas o estresse, por exemplo, eu acho que a gente tem muita desinformação a respeito de estresse. Quando a gente pergunta para a pessoa, a gente ouve muito assim, estou estressado, mas ninguém sabe exatamente o que é o estresse. Verdade, verdade. O estresse, essa palavra, ela foi retirada da física. Estresse significa pressão. Então, quando Certo. você vai, por exemplo, fazer uma cadeira, por exemplo, você submete a provas de estresse para ver a resistência dessa cadeira. Sim. Se a gente levar esse conceito para a biologia, a todo tempo a gente tem essa pressão, esse estímulo, que até um determinado nível é fisiológico, é você se manter em alerta produtivo. Certo. Agora, existem fases deste estresse, que é um estresse, então, eu diria, um estresse funcional. Existe o estresse disfuncional, que em fisiologia a gente chama de eustresse, Isso. e distresse Distresse, exatamente. o disfuncional. Então, essas fases de estresse disfuncionais é que vão levar ao desequilíbrio orgânico, ao desequilíbrio deste eixo psico-neuroendócrino imunológico. E aí Entendi. que você vai alterar a bioquímica corporal. E aí você vai expressar, dependendo da sua genética, da sua vulnerabilidade, enfim. Também é multifatorial, é muito difícil você encontrar uma patologia que você fala, a causa é É essa, essa. exatamente. Não é possível isso. Normalmente, né, eu acho que é isso que você realmente acabou de colocar e é uma grande verdade, né? Eu acho que eu posso dizer que seria possível afirmar que exista alguma doença que tenha uma única causa específica? Eu acredito que não, né? Não. É muito. A gente está falando de corpo. A gente está É, falando de algo da complexidade da vida. Nós estamos em sistemas complexos. Aliás, nós estamos em mudança de paradigma, né? Aquele sim, paradigma cartesiano, muito linear. Quando a gente fala em vida, em sistema orgânico, é justamente destruir essa ideia da linearidade. Nós estamos em sistemas exatamente. abertos e complexos, né? Certo. E aí dentro, né, de todo esse raciocínio, né, e dessa colocação que você fez associada ao estresse, eu tenho até uma informação que eu queria justamente estar conversando com você, que é a questão de que o cabelo, né, e o pelo, que supostamente, eu vou dizer assim, supostamente, eles deveriam estar, né, e estão no couro cabeludo, né, os pelos no corpo, mas é possível, né, que cabelos estejam presentes em órgãos. Edna, explica isso pra gente. Isso é uma espécie de curiosidade, né? Mas é muito interessante. Quando se a gente for pensar no momento da fecundação, onde você recebe uma carga genética do pai e da mãe, que veio lá do espermatozoide e óvulo, juntou, formou uma única célula. Essa Certo, complexidade toda veio de uma única célula. Se você pensar que nessa célula tem um DNA único, todas as suas células têm o mesmo DNA com o mesmo genoma. E por que são células tão diferentes? A gente sabe que uma pele é muito diferente de um músculo. Então, por exemplo, como é que acontece essa diferenciação? Essa diferenciação ela vai sendo orientada no sentido de expressar alguns genes e silenciar outros. Por exemplo, pele. A pele, o gene da actina e miosina, que são duas proteínas contráteis presentes no músculo, estão silenciados na pele, porque certo. pele é pele.
E no músculo elas estão expressas. A melanina, que dá a coloração na pele, está expressa na pele e silenciada no músculo. Então, a gente tem um conjunto de genes que se silenciam ou se expressam, e isto vai dando a diferenciação celular e a funcionalidade de cada tecido, de cada órgão. Você pode ter anomalias, às vezes, nessas expressões, abrir genes que não eram para abrir. Então, por exemplo, formação de cabelo dentro de órgão, dentro de um útero encontrar um dente, que é muito estranho, mas é possível isso. Então, são anomalias que acontecem nesta diferenciação, nessa expressar coisas que não é para expressar ou silenciar outras que não são, né? E nós provocamos isso? Sim, de certa instância, sim. A gente não sabe quais são os fatores que estão levando a isso, né? Porque isso a gente está começando também. A epigenética, ela é já uma ciência bastante nova, né? Sim, exatamente. Então, a gente está estudando muito isso, né? Que fatores que... Aliás, isso está bastante... Apesar de ser uma ciência nova, está bastante já em alguns aspectos adiantados, porque a ideia de marcas epigenéticas, elas são feitas pelo ambiente. Ambiente, quando eu falo, é tudo. O que você come, o que você sente, como é que você se comporta, enfim, tudo isso está gerando substâncias que estão fazendo marcas nesse genoma. Hoje a gente tem, por exemplo, medicamentos que tiram ou retiram ou colocam essas marcas, né? Então, por exemplo, uma doença onde eu tenho a expressão de um gene, vamos supor que eu venha de uma família de diabéticos, né? Certo. E eu tenho no meu genoma essa possibilidade, essa vulnerabilidade a ter diabetes. No entanto, o meu gene está lá silenciado. De repente, eu expresso esses genes. Então, a ideia é formar, por exemplo, medicamentos que voltam a silenciar o gene. Então, isso já está em fase bastante adiantada. E isso eu posso fazer também, a gente não sabe como, mas o meu modo, por exemplo, de sentir, de pensar e de... todo esse meu mundo psíquico impacta nisso. Então, de alguma maneira, quanto mais harmonizado você tiver com as suas emoções, quanto mais você estiver perto de uma qualidade de vida melhor, eu diria, mais próximo de uma homeostasia. Por isso que hoje a gente entra muito com técnicas de relaxamento, técnicas, a própria meditação, enfim, todas isso daí para chegar um equilíbrio orgânico melhor e talvez favorecer mais esse organismo a não se desequilibrar tanto, né? Maravilha, perfeito. Bom, para finalizar, aquela pergunta, né, que não poderia faltar. Se eu sou careca, o meu pai era, o meu avô era, o meu bisavô era, meu tataravô, enfim. De onde vem isso? Até quantas gerações? Você pode responder isso para a gente? Eu não sei se eu vou saber responder com precisão isso, mas a gente diz assim que pelo menos 4 gerações essas marcas epigenéticas podem passar. Não sei por que esse 4, tá? Mas os estudos mostram para a gente que tem um número onde você passa determinados... E não é só... a questão do cabelo. Eu falei... você está focando no cabelo, mas também comportamento, que é uma coisa muito estranha para nós. Como passar comportamento? Determinados comportamentos passam também, porque isso vai impactando na formação do ser. É uma coisa também longa para a gente falar, porque essas marcas epigenéticas vêm desde o útero materno, né? Exatamente. Então, é uma coisa bastante complicada. Por exemplo, e se você tem genes que já se expressaram como a calvície, é bem provável que isso vá acontecer com meu você. Filho, é bem provável, tanto é que está ligado ao sexo, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, a gente pode, talvez, retardar isso. Certo. Se a gente tiver uma vida mais harmônica, menos estressante. Exatamente. Bom, verdade é uma só, né? Já falamos no outro podcast que fizemos, e nesse também, né?
a coisa se resume na qualidade de vida, né? É Sim. buscar viver melhor, comer melhor, dormir melhor, evitar situações de estresse, porque assim, estresse é o gatilho, viu, gente? Para queda de cabelo, por exemplo, se você tiver uma predisposição genética, né, aí uma alopécia, por exemplo, areata, tá? O estresse é um fator que nós chamamos de gatilho que vai iniciar o processo inflamatório, porque normalmente, é impressionante, conversamos sobre isso antes da nossa conversa aqui, né, Edna? Como tudo está ligado ao inflamatório, ao processo inflamatório. E isso é Né? uma E a coisa. queda de cabelo, inclusive, também. Isso é uma coisa que a gente precisa assim conversar também horas, porque precisa chamar a atenção da importância quando você tem qualquer processo inflamatório, investigar esse processo inflamatório. Ver a causa. A causa desse processo inflamatório, porque deixar E não tomar um anti-inflamatório. e né? não tomar simplesmente tirar o, porque isso, a inflamação é um processo que é de defesa, que pode se tornar disfuncional e crônico, mas quando ela cronifica, ela traz com ela junto História, ligações desses sistemas orgânicos, como eu falei, Exatamente. sistema nervoso, imunológico, endócrino, e isto pode, por exemplo, não é para assustar, não é que quando você tem uma inflamação você vai ter uma doença grave, mas você pode, ela está associada hoje a câncer, a depressão, a várias doenças, como, por exemplo, uma coisa também, como você falou, de queda de cabelo. Sim. E a queda de cabelo é um alarme. Nós temos fases no estresse. A fase de resistência é um dos alarmes da queda de cabelo. Então, a ideia é, quando isto começam, esses alarmes que não são só queda de cabelo, mas alarmes também comportamentais e viscerais, você começa a perceber que você está entrando e desequilibrando. E aí é você fazer alguma coisa, como, por exemplo, respiração. É uma das coisas que podem levar outra vez à normalização dessas suas... respiração diafragmática. Muito bom. Minha querida, muito obrigado. Agradeço muito por mais uma vez estar aqui com a gente, né, no Tricologia.guru. Teremos outras, viu? A gente tem certeza disso, porque o papo realmente foi muito bom, muita informação de extrema qualidade, de orientação, inclusive, para as pessoas, né, que buscam aí, de alguma maneira, uma referência no trato a si, ao corpo, à mente, enfim. Então, estamos aí. Muito obrigado. Eu agradeço de coração pela sua presença e até a próxima, se Deus assim quiser, não é? Eu aqui agradeço e estou muito feliz, né, com esses convites e parabenizo você por essa iniciativa que eu acho que é muito produtiva, é muito importante que a gente traga informação, né, para o público de uma forma geral. Isso é muito gratificante. Aliás, né? Gratidão. Trouxemos a informação, eu dependo de vocês também. Edna, querida, muito obrigado. Ouvintes aí, até a próxima. Tricologia.guru, né, podcast, e o nosso Instagram, tricologia.guru. Até a próxima, muito obrigado.